Bom dia! Hoje vamos fazer uma aula um pouco diferente. Vamos abordar um assunto que vocês já conhecem um pouco e que provavelmente têm muitas dúvidas. Vamos falar sobre aquela etapa da vida que muitos não gostam, pois passam por diversas mudanças físicas e emocionais. Hoje falaremos sobre a puberdade. A adolescência compreende uma fase da vida que leva a criança a tornar-se adulto. A puberdade é uma etapa que reúne diversos processos biológicos que levam ao desenvolvimento e maturação sexual do indivíduo. Ela é influenciada por diversos fatores. Os principais são genéticos e ambientais. O início e desenvolvimento da puberdade variam conforme esses fatores, ocorrendo de maneira diferente nos indivíduos. Aspectos psicossociais também estão associados à evolução e início dos processos puberais. Outro fator importante é a alimentação, pois a nutrição está diretamente ligada a esta fase. Agora que vocês já sabem o quão importante e complexo é esta etapa, eu gostaria que vocês fizessem perguntas sobre as dúvidas que possuem em relação à puberdade. Não tenham medo de repressão, estamos aqui para nos ajudar, ok? Eu tenho uma dúvida. O que é menstruação e por que as mulheres grávidas não menstruam? Bom, para responder essa pergunta, primeiro vamos falar sobre o ciclo menstrual. Esse ciclo ocorre pela interação de alguns hormônios que são responsáveis pelas modificações fisiológicas do organismo feminino para prepará-lo para a reprodução. Esses hormônios são o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, estrogênio e progesterona. Já o ciclo é dividido em 3 etapas: a fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. A fase ovulatória começa no meio do ciclo e é conhecida como ovulação. A ovulação é o evento que acontece quando o hormônio luteinizante estimula a liberação de um ovócito maduro, pronto para ser fecundado por um espermatozoide. Após a ovulação, começa a fase lútea, que é a última do ciclo. Nesse período, os hormônios progesterona e estrogênio fazem com que o revestimento do útero fique ainda mais espesso, para se preparar para uma possível fecundação. Esse tecido é chamado de endométrio. Se o ovócito não for fecundado, a concentração desses hormônios diminui e se dá início à fase folicular, a primeira do ciclo. Nessa fase ocorre a menstruação, que é um sangramento vaginal periódico que começa na menarca, que é a primeira menstruação, e termina com a menopausa. Lembram que lá na fase lútea houve o espessamento do revestimento do útero, chamado de endométrio? Então, durante a menstruação ocorre a descamação desse tecido. Como ele é irrigado por muitos vasos sanguíneos, há o sangramento. De maneira resumida, o ciclo começa com a menstruação descartando o endométrio velho, depois a ovulação liberando um ovócito viável para ser fecundado e por fim a fase lútea preparando o útero para receber um possível feto. Agora, caso ocorra a fecundação do ovócito, o endométrio é mantido para manter o embrião e garantir que ele seja devidamente nutrido antes da formação da placenta. Dessa maneira, as mulheres grávidas não menstruam, pois não há descamação do endométrio, ele é mantido. Prof, mas como funciona o anticoncepcional? E é verdade que ele aumenta os seios e engorda? Bom, vocês lembram dos hormônios estrogênio e progesterona que atuam lá no ciclo menstrual? Então, os anticoncepcionais são medicamentos compostos por ambos os hormônios ou apenas pela progesterona. As pílulas servem basicamente para manter constantes os níveis dos outros hormônios. Dessa maneira, não haverá picos na concentração de LH e FSH, então a mulher não passará pela fase de ovulação, que é responsável pelo período fértil. O ganho de peso e aumento dos seios são causados por hormônios, mas ainda não há estudos conclusivos que comprovem que o uso de anticoncepcional intensifique esses efeitos, mas isso ainda está sendo estudado. Porém, o anticoncepcional causa diversas alterações no corpo da mulher, e essas alterações podem acarretar retenção de líquidos, que causa inchaço, e acúmulo de gordura subcutânea, embora não necessariamente mais gordura corporal em geral, o que pode dar a impressão de ganho de peso. Eu tenho outra dúvida. Depois que eu menstruar pela primeira vez, eu vou continuar crescendo? Então,
Durante a puberdade, a interação entre os hormônios estimula o estirão do crescimento. Nesse período, ganha-se até 20% de sua altura final. Em geral, o estirão nos meninos acontece no início da puberdade, enquanto nas meninas na fase intermediária. Entretanto, tanto o início do estirão quanto a velocidade do crescimento variam bastante entre os indivíduos, já que depende de fatores genéticos. Além disso, também ocorre o aumento do peso, pois ocorre um acúmulo de massa magra. A massa magra corresponde a tudo do corpo que não for de gordura, como por exemplo os músculos, ossos, órgãos e líquidos corporais. Nos homens, ocorre um aumento da massa muscular de 80% a 85% do peso corpóreo para 90%. Já nas mulheres, ocorre uma diminuição relativa da massa muscular, de 85% para 75%, devido a um maior ganho no tecido adiposo, componente que é importante para que os ciclos menstruais ocorram e se mantenham regulares. Olha, mas não entendeu errado, tá bom? Não é que as meninas perdem massa muscular. É que como há um aumento na quantidade de gordura, a porcentagem geral da massa muscular que acaba diminuindo, e não a quantidade de tecido muscular em si, entenderam? Ô prof, por que algumas pessoas passam pela puberdade mais cedo que as outras? Bom, então, a puberdade precoce caracteriza-se pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias antes dos 8 anos para as meninas e antes dos 9 anos para os meninos. As características sexuais secundárias são as que são ligadas às diferenças sexuais externas, como por exemplo o desenvolvimento dos seios, o pênis, os quadris, os pelos faciais e a modificação da voz. No decorrer do século XX, estudos verificaram uma diminuição gradual da idade média em que a puberdade ocorre, diminuindo cerca de 1 ano nas últimas décadas. Essa condição, assim como a puberdade no tempo esperado, decorre de uma junção de fatores sociais, genéticos, hormonais e ambientais. Alguns estudos evidenciam que a puberdade mais cedo e, consequentemente, a primeira menstruação, denominada menarca, pode vir a acontecer mais cedo em meninas pertencentes a famílias pequenas ou famílias que possuem um nível socioeconômico maior. Isso acontece porque elas acabam tendo condições de alimentação melhores, tendo uma melhoria no padrão nutricional. Isso ocorre pois a desnutrição ou má alimentação afeta diretamente o crescimento e retarda o processo de maturação sexual. Professora, o que é a ejaculação dos meninos? Bom, a ejaculação consiste na liberação do esperma, que é composta pelos espermatozoides e o líquido seminal. Ela ocorre por meio de impulsos nervosos direcionados aos órgãos genitais masculinos quando o indivíduo atinge o nível crítico de estimulação sexual. Os espermatozoides são as células reprodutoras masculinas, denominadas gametas, responsáveis pelo processo de fecundação dos ovócitos, que são os gametas femininos. No momento da ejaculação durante o coito, os espermatozoides são depositados na vagina e se movimentam passando pelo útero até chegar ao interior das tubas uterinas, onde, caso um ovócito seja encontrado, pode ocorrer a fertilização. Uma vez que os materiais genéticos do ovócito da mãe e do espermatozoide do pai são unidos em uma única célula no momento da fertilização, estabelece-se uma nova célula denominada zigoto, que irá se desenvolver em um feto e, consequentemente, em um bebê. E por que alguns meninos acordam com a barraca armada? A ereção peniana noturna ou matinal é um fenômeno natural que pode ocorrer por 2 motivos: por uma ereção involuntária durante o sono ou um reflexo pela bexiga estar cheia, já que a urina atravessa o pênis quando se vai urinar. Vários médicos ressaltam ainda que esse fenômeno é muito importante, uma vez que ajuda diretamente na circulação sanguínea do sistema sexual, evitando assim as chances de desenvolvimento de doenças como a disfunção erétil. Então não se preocupem, isso é extremamente normal e até benéfico. Prof, é verdade que o quadril aumenta depois da primeira vez? Olha, isso não é verdade.
Infelizmente, acontece dos colegas julgarem algumas meninas por causa do tamanho de seu quadril, afirmando para os outros que elas já tiveram relações sexuais só por ter o quadril um pouco maior do que as outras meninas. O que acontece é que a primeira relação sexual normalmente ocorre no período da puberdade, quando as mudanças corporais se iniciam. Essas mudanças ocorrem devido a estímulos hormonais que nada tem a ver com a primeira relação sexual ou mesmo com quantas vezes a relação sexual ocorreu. Por acaso o tamanho do pênis e do testículo influencia em alguma coisa? O crescimento do pênis é fundamental para que ocorra a maturação sexual. Geralmente, o pênis atinge seu tamanho definitivo aos 16, 17 anos de idade e 80% dos pênis eretos situam-se entre 11 e 16 centímetros, sendo 14 centímetros a média mais comum. O tamanho do pênis em repouso não é relevante, é no estado ereto que ele exerce sua função. Vale ressaltar ainda que o prazer do parceiro independe do tamanho do pênis, mas sim de um conjunto de fatores que cercam o ato sexual, como clima, desejo, grau de excitação, confiança, etc. Prof, por que os pelos crescem na puberdade? Os pelos crescem de uma estrutura chamada de folículo piloso. Durante a puberdade, devido ao aumento no nível dos hormônios, os folículos pilosos localizados nas áreas genitais acabam entrando em contato com esses hormônios e desenvolvendo os pelos. Por hoje é só. Eu sei que vocês ainda devem ter muitas dúvidas sobre o assunto, mas nosso tempo infelizmente acabou. Mas na aula que vem, podemos retomar para conversarmos sobre mais coisas. Obrigada a todos que participaram e até logo!